Senhor, meus irmãos, bom dia! Está iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Franciele Rosa Farias e você está aqui em meu canal. Sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer você que já é inscrito e convidar você a deixar seu like, assim você vai estar abençoando a minha vida e automaticamente Deus vai abençoar a sua vida também. E convidar você que está chegando agora, seja bem-vindo. Convidar você a se inscrever, deixa seu like, meus irmãos. Isso não te custa nada e vai estar abençoando grandiosamente a minha vida. Fazendo assim, o YouTube vai estar indicando os vídeos a mais pessoas e assim eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal. Meus irmãos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, meus irmãos, a respeito da obediência. Perceba, meus irmãos, eu queria falar com vocês a respeito do livro de Gênesis, do capítulo 12, e quando Deus fez o seguinte pedido a Abraão: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra em que eu vou te mostrar, em que eu te mostrarei. Perceba, meus irmãos, que quando Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele coloca então assim em seu coração o desejo de obedecer à voz de Deus. Perceba, meus irmãos, que hoje no mundo em que nós estamos vivendo, perceba, o ser humano, ele tendo as escrituras sagradas, que é a bússola, que é o manual do crente, mesmo tendo as escrituras sagradas, ouve a sua palavra, mas não está disposto em seu coração obedecer. A palavra do Senhor nos disse: não andeis conformado com as coisas deste mundo. Não andeis conformidade com as coisas desse mundo. Mas o ser humano, meus irmãos, anda de mão dada com o mundo. Não tem como, meus irmãos. Deus, Jesus, ele vai vir buscar um povo santo, lavado, redimido, lavado no teu sangue e praticante de boas obras. Jesus, ele não vai vir buscar uma noiva prostituta. Uma noiva que anda de mãos dadas com o mundo e acha que Deus tem que entender. Jesus, ele não tem que entender, meus irmãos, que você não está disposto a ouvir a sua voz e trilhar os seus caminhos. Eu queria dizer para você que não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. A única verdade é Jesus. Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por eles. Perceba, meus irmãos, que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e colocou em seu coração o desejo de ouvir e obedecer. E perceba, meus irmãos, eu queria dar mais um exemplo para vocês. Jonas, ele ouviu a voz de Deus e em seu coração ele decidiu desobedecer. Porque nós sabemos, meus irmãos, que no capítulo 4 ele diz que ele sabia que Deus não iria destruir aquele povo de Nínive. Mas nós sabemos toda a consequência que aconteceu com Jonas quando ele desobedeceu a voz de Deus. Deus permitiu, meus irmãos, que ele fosse engolido por uma baleia, ficasse 3 dias no ventre de uma baleia. Mas perceba, meus irmãos, que ele, quando ele entendeu a gravidade do que ele havia feito, que é desobedecer à voz de Deus, desobedecer, saiu fora dos seus caminhos, da sua presença, as consequências são amargas, meus irmãos, perceba. Eu queria dizer para você, assim como com Jonas teve tempo de Jonas se obedecer, se arrepender, teve tempo de se arrepender e voltar atrás, voltar ao caminho que é Jesus. Eu queria dizer para você também no dia de hoje, se você está de pé assistindo esse vídeo, eu queria dizer para você também dá tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos, voltar atrás, pedir perdão a Deus. Deus, ele vai te trazer de volta para o caminho, assim como ele fez com Jonas. Ele trouxe Jonas para o caminho, que era ir até Nínive profetizar aquele povo. Deus, ele fez com que a baleia vomitasse Jonas na areia. E perceba, meus irmãos, a diferença. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Abraão era uma pessoa muito próspera, abençoada. Deus, na nossa caminhada com ele, Deus, ele vai requerer muitas coisas de nós. E uma delas é a obediência. Deus quer saber até onde você está disposto a ir por causa dele, por amor dele.
Porque Jesus, ele foi até a cruz, ele foi até a morte, até o fim, por amor de mim e de você, para que hoje você tivesse vida e a tivesse em abundância. Então, meus irmãos, perceba que Deus, mais adiante, acho que, se eu não me engano, meus irmãos, se vocês me perdoem, no livro 22, capítulo 22 de Gênesis, Deus, ele pede seu filho. Deus pede o seu único filho. A promessa que Deus havia feito em sua vida. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Abraão, ele já tinha um filho, e era Ismael. Mas perceba, meus irmãos, eu queria dizer para você, quando Deus fizer uma promessa para você, não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda para que as promessas deles venham a se cumprir. Porque às vezes você pensa, mas a promessa está demorando. Não é que a promessa está demorando, Deus está preparando você para receber, porque você não está pronto. Então perceba que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Deus não tem compromisso com as suas atitudes fora do que Ele não disse para você fazer. Perceba, Deus não disse para H pegar Sara, Deus não disse a Sara para pegar H e colocar com seu esposo para que tivesse um filho. Deus disse a ele que eles teriam um filho. Mas ela, no desespero de ajudar a Deus, depois ela se arrependeu em seu coração, pois nós sabemos quantas humilhação Sara passou com H, por causa de Ismael. Entenda, meus irmãos. Então Deus disse a Abraão, pega seu único filho, o seu único filho, e vai até a terra de Moreá, no monte de Moreá. E Deus pediu a ele que fosse lá sacrificar seu filho. Perceba, meus irmãos, Deus não fez esse pedido a mais ninguém dentro da sua palavra. Deus não fez esse pedido a mais ninguém. Perceba, para cada personagem dentro da Bíblia, Deus faz um pedido específico. E Ele, no dia de hoje, Ele está pedindo para você santidade, santificação, ser santo como Ele é santo. Entendeu, meus irmãos? Deus, na sua caminhada, Deus vai pedir para você algumas coisas, vai requerer algumas coisas de você. Não que Deus está disposto a tirar. Vai ter coisas nas suas vidas, meus irmãos, que Deus sim vai precisar retirar para que você continue os seus caminhos, porque aquilo está atrapalhando a sua intimidade com Ele. Mas tem coisas, meus irmãos, que Deus ele vai te pedir, porque Ele quer saber até onde você está disposto e por causa dEle. Porque Jesus, ele foi até a cruz por causa de você. Ele foi até a morte, ovelha muda. Foi um abate calado. Perceba, meus irmãos, que Deus, ele não queria o filho de Abraão. Ele simplesmente fez um pedido a Abraão para saber se Abraão ouvia sua voz e obedecia, estava disposto, se Abraão tinha fé para obedecer. E Deus, meus irmãos, hoje, no dia de hoje, ele está pedindo para você ser santo. Ser santo, ser santo. Essa não é uma atividade muito fácil, meus irmãos. Perceba, no dia em que nós estamos vivendo, onde o povo está igual aquele povo do tempo de Noé. Essa é a geração do tempo de Noé que nós estamos vivendo. O povo, eles são surdos, eles ouvem, mas não escutam. Eu queria dizer para você hoje, meus irmãos, peça para Deus arrancar as escamas que tem te impedido de enxergar o que Deus quer te mostrar. Jesus, ele quer te mostrar o caminho que é Ele, que é Jesus. O povo anda de conformidade com as coisas desse mundo e a palavra do Senhor nos diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Se você ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está em ti. Meus irmãos, se você tem pouca força, a palavra do Senhor nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Então, se você está fraco, peça para Deus que abençoe seus caminhos, que te abençoe a trilhar os seus caminhos, voltar para o caminho, obedecer, ouvir a sua voz, clama a Ele. E a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Se você, meus irmãos, faz tempo que não ouve a voz de Deus, se você não sente mais a presença de Deus, começa a reparar ao seu redor. Começa a reparar, pedir para Deus mostrar onde você tem errado. Para que Deus venha estreitar os seus caminhos. Porque a palavra do Senhor nos diz que estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida eterna. Se vocês, meus irmãos, andam de conformidade com as coisas deste mundo, o amor de Deus, infelizmente, ele não está na sua vida. Porque, meus irmãos, eu te digo, é impossível o ser humano ter um encontro com Deus e não haver mudança de vida.
andar conformado com as coisas deste mundo. E eu queria dizer para você, meus irmãos, Jesus, ele não vai vir buscar uma noiva prostituta, porque não tem como, meus irmãos, você andar de mão dada com o mundo e pensar que você está agradando a Deus. Eu queria dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você aí que está assistindo esse vídeo e não tem sentido mais a presença de Deus. No seu coração você não tem mais sentido a presença de Deus e anda sentindo uma tristeza, uma angústia, uma aflição. Faça como Jonas, se arrependa. Faça essa oração sincera diante de Deus. Jonas estava nas profundidades, no ventre de uma baleia. Aos nossos olhos humanos seria impossível. Mas Deus, ele é especialista em causas impossíveis. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, ainda dá tempo para você voltar para o caminho é Jesus e ele é o único que conduz a vida eterna. Meus irmãos, essa é a reflexão que eu queria dizer para você no dia de hoje. Queria convidar você, meus irmãos, que chegou até aqui a deixar seu like, a compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assim você vai estar abençoando a minha vida e abençoando assim a sua vida também. Queria dizer para você, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Excelente final de semana para vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.